noite aos queridos amigos que se encontram no chat, que nos acompanham pela Rádio Brasil Espírita de Maceió, Rede Amigo Espírita, Facebook, YouTube. Nosso abraço fraterno por estarem sempre conosco. Vamos dar início à nossa prece para a preparação do ambiente e, logo após, podermos iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Senhor, de infinita luz e bondade, que a vossa presença se faça aqui neste momento, amparando a todos que aqui adentrarem dos dois planos da vida, auxiliando aqueles que estão a caminho aqui chegar, mas também amparando os nossos amigos espirituais que já se encontram presentes para tratamento ou para acompanhar o nosso estudo. Aos amigos espirituais, nosso abraço fraterno, nossa gratidão por estarem sempre conosco. Jesus, abençoe a todos com teu infinito amor e bondade. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, questão 366, com Carlos Alberto Braga. Amigos, nosso agradecimento. Seja bem-vindo, Beto. Possamos dar início à nossa atividade. Bom, gente, boa noite para todos. Desliga esse microfone. Que Jesus nos abençoe, que a nossa noite possa ser pródiga de bênçãos, de oportunidade, de trabalho, de estudo, de conhecimento para todos nós. Iniciamos a nossa jornada abraçando a todos os nossos web amigos que se encontram em seus lares ou acompanhando através dos telemóveis, que todos se sintam abraçados, acompanhando o chat, transmissão Rede Amigo Espírita, no YouTube, Facebook, aos nossos amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Portanto, nós desejamos boa noite para todos e que todos se sintam acolhidos em mais um estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós costumamos iniciar a nossa jornada falando que o Evangelho é uma proposta extraordinária nos tempos atuais, para que nós possamos mergulhar nas águas profundas do nosso ser. E o Espiritismo abre para nós uma oportunidade para estudarmos as leis da vida, e é uma terra espetacular, extraordinária, de bênçãos, porque é um território sagrado que fala da eternidade. Nós vamos encontrar uma obra intitulada Problema do Ser, do Destino e da Dor, aonde Leon Denis, na terceira parte, diz assim: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está, por outra forma, expresso nos Vedas. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Leon Denis conclui dizendo: todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima,
no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. E esta frase me remete, naturalmente, a uma mensagem do espírito Erasto, endereçada a Allan Kardec, quando Erasto afirma que Allan Kardec é o precursor da felicidade celestial. E observem como que a gente, nos nossos estudos, nessas pesquisas, como que a gente... Desconecta o seu celular, está dando barulho. Como nós podemos fazer conexões belíssimas. Observem que é no íntimo que nós vamos encontrar um manancial da felicidade futura. Então, Erasto disse que Kardec é o precursor da felicidade futura. Então, Allan Kardec, ou a simbolizar o Espiritismo, nos oferece uma chave para a gente mergulhar na intimidade e encontrar o manancial. Só assim seremos felizes. Então, com esta reflexão inicial, nós vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje com o tema O Espírito e Sua Identidade. Foi escolhido o versículo de João 3:6 e vamos tentar trabalhar com ele. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. E eu espero que no final a gente volte no versículo para ver se a gente conseguiu chegar lá. Pois bem, então nós vamos iniciar o trabalho do Livro dos Espíritos, propriamente dito. Estamos trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 7º, que é intitulado Retorno à Vida Corporal, no tópico Faculdades Morais e Intelectuais. Nas duas últimas semanas, trabalhamos a questão 361 até a 365. E hoje, nós vamos trabalhar a questão 366, que tem uma resposta, vamos dizer assim, um pouco extensa, e um comentário de Kardec que vai nos exigir um pouquinho da atenção. Então, vamos nos desconectar do que está no ambiente de fora. Nós temos que mergulhar na terra sagrada da intimidade para encontrar o manancial, e espero que seja uma aventura agradável, de grandes descobertas e muitas surpresas para todos. E eu vou pedir a colaboração da nossa representante aqui do chat, a nossa Denise, que é a coordenadora também da reunião, que faça a leitura da questão 366. Vamos lá, Denise, você pode ler, e se eu não falar nada, você já pode entrar no comentário. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos nele encarnados, cada um com uma aptidão especial? Resposta. Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes o homem se queixa de não compreender estas coisas e, no entanto, é curioso ver-se
como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. É ainda tomar o efeito pela causa. É fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Embora entre eles as pessoas sensatas apenas vissem tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. Explicação. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, sobre este assunto, numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje, compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, do nosso modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo tipo de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Resultaria de semelhante sistema que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que ele fariam um ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações através das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. Pois bem, então, nós verificamos aqui, a pergunta a princípio é simples, mas a resposta é complexa. Vou repetir a pergunta. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam de tantos outros espíritos que nele encarnados, cada um como uma aptidão especial? Que pensar disso? O espírito é uma individualidade. Só isso já desconstrói, já desautoriza a própria pergunta. Então nós podemos ter muitas aptidões no campo do intelecto, no campo da moral. Todas estas são aquisições do espírito, aptidões desenvolvidas, conhecimento também adquirido. Então é um absurdo se imaginar que num homem pode estar encarnado vários espíritos, certo? Outra coisa que nos chama a atenção é que, através das aptidões, da capacidade que o espírito vai desenvolvendo em todos os setores, o espírito vai operar com a matéria, certo? E a matéria, sim, tem múltiplas facetas. Ela se apresenta de várias formas. Desde da pesquisa do homem ao mundo subatômico até as grandes galáxias, por exemplo. A matéria é mais condensada, mais dispersa. Não é isso? Mas existe uma matéria primitiva, elementar, a base, que Allan Kardec, a partir dos estudos também de Franz Anton Mesmer, que é o pai do magnetismo animal, desse recurso que
utilizamos, e que, inclusive, corroborou com o próprio desenvolvimento da homeopatia, que são ciências irmãs. Então, o espiritismo, o magnetismo animal e a homeopatia, como a psicologia experimental do século XIX, são ciências irmãs. No caso, o magnetismo animal, Franz Anton Mesmer vai iniciar o estudo em torno do fluido cósmico universal. Allan Kardec trouxe aspectos dessa teoria para o espiritismo. Ou seja, toda a matéria conhecida pelos homens deriva ou é derivada de uma matéria desconhecida, que a ciência luta por provar ou por constatar como queira. Então já deram um nome para esta matéria elementar desde os tempos de Pitágoras, né? Desde os tempos de Aristóteles. O éter, por exemplo, é um termo muito utilizado. Mas vamos lá. Essa matéria, o fluido cósmico universal, o homem manipula através da sua vontade. O homem trabalha com a matéria elementar sem conhecê-la. Então, por exemplo, quando Jesus, vamos trazer o mestre, quando ele fez muitos ditos milagres, na verdade, não são milagres. Milagre é aquilo que não tem explicação, não é? Sobrenatural. Na verdade, Jesus conhece o fenômeno, o poder da mente, não é? A capacidade que a vontade pode, ao ser utilizada, manipular energias mais sutis. Então, para nós é algo assim inexplicável, mas para ele é um conhecimento adquirido, certo? Isso é muito importante, porque os espíritos, ou seja, aí entra a teoria espírita. Teoria espírita conjugada com essa teoria do Mesmer. Aliás, para quem está começando em espiritismo, é necessário dar informação que Allan Kardec, o professor Rivail, antes de se deparar com o fenômeno mediúnico, que derivou todo o processo do desenvolvimento da doutrina espírita, antes de Kardec se deparar com a realidade do mundo espiritual, Allan Kardec era um pesquisador, ele era um educador. E como tal intelectual da época, ele participava dos debates que aconteciam na academia. Em Sorbonne, por exemplo, se estudava, tinha a matéria intitulada Espiritualismo Racional. Se estudava filosofia, discutia a existência de Deus. Não era um estudo acadêmico em torno de religiões, não. Estudava a filosofia na sua essencialidade. Então, por exemplo, a psicologia experimental, que foi antes desse processo, que foram décadas adiante, a partir de 1830, a psicologia experimental é no início do século XIX. Então, o Minet de Biran já discutia a existência de uma alma que encarna num corpo. E aí surge o fenômeno da vida. Então, este princípio, que uma alma encarna num corpo, foi a base importantíssima para que os homens, os intelectuais, discutissem essa alma, a existência desse espírito. Certo? E daí as consequências filosóficas. Pois bem, então Allan Kardec vivia nesse ambiente. Então hoje a tecnologia está chamando o movimento espírita para rever conceitos. Não que vai alterar o que já está na doutrina, que é muito claro, mas é necessário que a gente entenda o contexto da época, para que, inclusive, a gente verifique a importância da atuação dos espíritos, porque eles atuam de acordo com o movimento dos homens.
Há uma conjugação, há uma colaboração espetacular. Mas o movimento espírita, até então, julgava que o espiritismo começou a partir simplesmente de fenômenos mediúnicos e dali Allan Kardec desenvolveu todo o arcabouço doutrinário. As questões que são tratadas no Livro dos Espíritos, talvez vocês já ouviram, já acompanharam essa minha narrativa. Eu peço desculpa, mas eu preciso de repassar a história, porque temos amigos na internet que possivelmente não assistiram. Então é um equívoco, porque o que nós temos no Livro dos Espíritos, por exemplo, nas leis morais, esses assuntos eram discutidos na universidade. Não foi Kardec que inventou os temas. Lei de trabalho, lei de conservação, eram temas da universidade. Kardec formula, então, ele quer saber, posteriormente, quando ele se depara, peraí, tem espíritos. Quem são os espíritos? São os homens desencarnados, são seres inteligentes que povoam o universo, estão em todos os lugares. Essa aí é novidade. Isso não era discutido na academia. E eu estou me referindo, por exemplo, à questão 76. Questão 76 é o Livro dos Espíritos. Quem são os espíritos? Resposta: são seres inteligentes que povoam, estão em todas as partes. A questão 23 do Livro dos Espíritos, só para fazer uma amarração legal aqui da história, que é o espírito? Debate na academia. Afinal de contas, o que é o espírito? Aí vem uma alusão que começa a trazer conteúdo doutrinário espírita, espiritismo. É um princípio inteligente. Princípio inteligente. Foi criado por Deus. Não é à toa que a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, era o tema central da academia. Que é, não é o que é. E totalmente desvinculado da religião. Certo? Que é Deus. Qual que é a resposta? Toda resposta limita, tá bom? Então essa resposta ela não é o todo. Ela não fala do todo, mas ela dá uma ideia que vai sendo desenvolvida na própria obra. Fecha aqui um pouquinho. Que é desenvolvida na obra. Qual que é a resposta? Inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Olha aqui, primeira pergunta, aliás, primeira resposta, inteligência suprema. Questão 23, que é o espírito? Princípio inteligente. Questão 76, quem são os espíritos? Aí, já individualizou, já virou homem. Já não é aquele princípio inteligente que vai se desenvolver desde o reino atômico até atingir a angelitude. Certinho? Então, observemos bem que interessante o assunto. Então, como inteligências, nós somos individualidades. Esta questão, então, ela vai nos levar para essa terra encantada da individualidade. Quando você entra no País das Maravilhas, quem entra é a Alice, não é? Mas Denise também entra. Bárbara também entra. Mas vai chegar um ponto que a gente não vai ficar tão satisfeito de entrar com a nossa persona. A gente vai querer entrar nesse reino como individualidade. Aí o assunto começa a tomar outro rumo. Individualidade. Aí nós vamos nos deparar com o quê? Com as aptidões, com a diversidade, e como nós lemos aqui o Leon Denis, um reino misterioso que está aqui dentro. Você não conhece esse reino. Você não se conhece. Então o reino interior é você. Captou aí, Raquel? Olha como é que o assunto vai, a filosofia vai abrindo para a gente voar. Aí você vai voar, como diz o outro, com gaiola e tudo. E, aliás, a gaiola, ela representa a ilusão.
A gaiola fala muito da ilusão. A gente coloca ali dentro o que a gente escolhe para nos iludir. Até o momento em que percebemos que temos que abrir a gaiola. Temos que soltar o pássaro, para que esse pássaro possa voar na direção da verdade, da luz. Ele vai para o cume, igual a águia. A águia, definida pelos egípcios como símbolo da evolução espiritual. Estudemos a vida da águia com seus ciclos, que ela nos fala de uma forma exuberante como é a natureza do nosso psiquismo, a natureza íntima, as etapas de evolução, até atingirmos a idade chamada a idade amarela. A Bárbara veio com essa blusa para me ajudar. A idade amarela é a idade do ouro. O ouro, metal nobre. O ouro representa o quê? Maturidade. Os alquimistas da Idade Média, o pessoal da Inquisição, eles encontraram uma forma de fugir para não ser levado para a fogueira, dizendo que eles estavam ali fazendo alquimia ali para fomentar o ouro, né? Mas, na verdade, aí, o ouro nos interessa. Poxa, eles estavam trabalhando com os metais pobres e os nobres, sob o ponto de vista de um estudo espiritual da nossa desenvoltura psíquica, da nossa evolução. Então, o ouro representa a nobreza sob o ponto de vista moral, intelectual, de aptidão, maturação espiritual. E a gente está vendo que maturação ela não tem a ver com idade cronológica. Eu estou ficando repetitivo, não estou? Oi? Pois é. É tanto estudo que a gente faz que tem hora que eu fico assim, eu já falei. Vamos repetir, né? Está dentro do contexto. Não é? Então não tem a ver com cronologia. Não tem a ver com a nossa fisiologia. Nós estamos falando aqui de maturidade emocional, moral e intelectual também, por que não? Nós fizemos tudo a carta de Paulo, você estava no chat, eu vi. Obrigado. E o chat ontem pegou, não pegou? Ficou legal, não ficou? É legal quando fica caliente, eu discordo, não, é assim. Assim que é bom, não é? Porque não tem que dizer amém. E eu falei sobre maturação, está lembrado? Eu disse que muitas vezes nós na Terra admiramos muito o que está o de fora, o externo. Então, um exemplo. É muito fácil você falar de assuntos espiritistas. Se você é um bom intelectual, um filósofo, alguém que está assim, já academia, refletindo, de repente veio de berço espírita, já escuta aquelas histórias de espírito, perispírito. Aí daqui a pouco chega na casa espírita, tem um pouquinho de carisma, fala bem, né? Bem apresentado. Nós temos um estereótipo, né? Nós temos como é que eu digo? Aquele padrão, aquele arquétipo para ser, por exemplo, um bom expositor. De repente, o indivíduo daqui a pouco está fazendo até show, viajando pelo mundo. E dá belos recados. Mas existem aqueles que não têm vivência. E o que dá autoridade ao trabalho é a vivência. Eu não estou dizendo que se o indivíduo não tiver vivência, ele não possa falar. Eu estou querendo apenas criar um ambiente de reflexão para que a gente não empolgue com o mundo de fora. Porque se eu fizer um curso de culinária, graças a Deus eu tenho uma memória treinadinha. Muitas encarnações eu fui treinado para memorizar. Então, quando eu cito um versículo aqui, é porque, primeiro, eu estudo, me esforço e repito. E isso, existe técnicas de memorização. Mas eu quero dizer o seguinte, o que importa é o compromisso moral com o que está sendo dito.
E é lógico que você não tem como avaliar o que está acontecendo na intimidade dos indivíduos. Certinho? Então, nós precisamos de nos comprometer com o Espiritismo no ponto de vista de que o Espiritismo é a nossa crença. A teoria espírita foi eleita por nós como aquela que nos atende. Então, dê a vida por ela. Mas não é dar a vida no sentido de sair pelo mundo para contar, de convencer as pessoas da teoria espírita. Pode até fazer parte você divulgar. Mas o que é mais importante é você pegar essa teoria e dizer: eu me comprometo com essa teoria para mudar a mim mesmo. Porque senão, eu estarei vendendo apenas uma imagem. Aí eu fui falar que se eu tenho uma memória treinada, então se a Bárbara me convidar para fazer um curso de culinária, topa? Vamos? Vamos junto? Olha, está arriscado eu pegar umas receitas, memorizar, e daqui a pouco eu estou fazendo até palestra sobre a receita culinária. Oi? Arroz? Pois é, arroz eu já não tenho, eu estou ficando velho, já não estou fazendo mais arroz, não estou nem falando do meu arroz cachoeira mais. Mas aí, estou ficando velho, porque é outra discussão. E aí, posso fazer palestra sobre culinária? Posso, só decorar a receita, certinho? Mas eu nunca fui para o fogão. E nem estou disposto a ir, não quero sujar minhas mãos. Não quero ficar com cheiro de cebola e muito menos de alho. Imagine você fazendo uma carne, hein, dona Mirtes? Fazendo uma carne preocupada em se sujar, ou ficar com cheiro. Não, mas eu tenho um casamento depois. Então tá bom, então você toma um banho depois. Mas aqui, eu estou dizendo o quê? Não adianta eu falar de culinária se eu não estou vivendo a culinária. Pegaram o que eu estou dizendo? Esse é o princípio fundamental da filosofia, das tradições filosóficas, que os mestres sempre trabalhavam com seus seguidores, os seus discípulos, como aqueles que deveriam se comprometer primeiro com a moral, primeiro com a honestidade, com a sinceridade. E esse esforço é complexo, porque você vai ter que lidar com uma realidade que você não conhece, que é a sua. Então, eu estou aqui com uma bela página falando de moral. Eu estou dizendo para vocês que eu tenho autoridade moral? Não, eu estou afirmando que eu sou apenas um candidato do fundo de quintal a ser um filósofo. Ok? O que significa filosofia? Não é o amor à sabedoria, o amor à verdade? Então, nada mais que eu estou fazendo aqui, eu estou colocando na primeira pessoa só para dar a ideia geral. O que eu estou fazendo aqui é amar o que eu faço. Eu estou tentando ser honesto com o que eu estou abraçando. Porque se não for isso, eu só estarei passando verniz. Porque o objetivo principal é mergulhar dentro de mim mesmo e conhecer a mim mesmo e a dominar a mim mesmo. E, por consequência, transformar a mim mesmo. Uma companheira, eu vou mandar um abraço para ela, Shanri. Não vou dar o nome dela, não. Vou falar só do apelido. Shanri me mandou uma mensagem falando sobre as coisas que ela via na internet, sobre o espiritismo, e que ela estava muito triste porque ela via assim, muita superficialidade, tantos grupos espíritas que estavam assim, longe de Kardec. Era este o sofrimento da Shanri, por isso que eu não dei o nome dela, para não comprometê-la. Embora na internet todo mundo sabe quem que é Shanri, mas vocês não sabem, então eu vou preservá-las pelo menos de vocês. Aí eu falei assim, mas minha filha, você está sofrendo por quê? Minha filha, qual é o papel do espiritismo para você? Aí eu fui construir uma ideia com ela. Falei assim, olha, você está conosco, sabe da nossa dedicação. O espiritismo que a gente faz não é para o outro, é para nós. Se não for assim, não tem sentido. Eu estarei sendo hipócrita. Eu estarei sendo contraditório. O meu compromisso é com a minha redenção.
Não é com a redenção de Denise, porque ela já é uma estrela, né? Vai para você ver a Bárbara. Eu não sou. E mineiro não é bobo, já coloca 2 estrelas, né, para pelo menos balancear aqui o processo. Pegaram aí o que eu estou dizendo? Só precisa dar uma risadinha boa, faz bem. Véspera de feriado, mas vocês podem dormir até tarde, tá bom? Tem chuva, tá legal para. Oi? Descansa bem, sábado. Não, sábado nosso tamanho. Fechou? Captou? É isso aí? Então, é lógico que quando a gente está começando, eu sou cuidadoso, mas se eu for falar de uma trajetória nossa no Espiritismo, é lógico que tem os primeiros momentos, empolgação, descoberta, aquela história toda. E a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, quer convencer todo. Faz parte. Vai que eu estou te vendo. Mas você vai chegar lá na frente e um dia vai me ouvir. Que, na verdade, me ouvir no sentido de que eu estou começando a entender e a ouvir o que me falaram lá atrás. Porque essa ciranda, ela não para, a roda gira. Então, em alguns aspectos, a aptidão está bem desenvolvida, em outros não. Nós estamos trabalhando vários tipos de inteligência. Hoje a ciência nos ajuda. A inteligência racional. Nós podemos ser ótimos na inteligência emocional, mas temos dificuldade da racional, ou vice-versa. Eu sou ótimo na racional. A minha inteligência racional assim, elabora, deduz, olha, nota 1000. Mas na hora que o trato social é um caos. Faço uma bela palestra sobre bondade. Termina a palestra, eu saio por aí chutando as cadeiras. Ô, casal aberto, não posso. Procura o outro, estou indo embora. Como é que estou no trato social? Outra coisa, qual a qualidade no trato social? Porque eu posso estar muito bem socialmente. Olha a aptidão aí de novo. Eu posso ser um integrante da sociedade muito querido, porque a ideia é essa, ser bem aceito, não é? Ou não? Oi? Ter quantos seguidores? Pois bem, aí eu estarei no trato social sendo superficial. Então nós temos, olha, observe, olha a inteligência desenvolvida para entrar, e agora que você entrou, você vai ter que trabalhar a inteligência para se manter. Aí daqui a pouco essa inteligência está sendo acionada para você verificar se realmente é bom. O que isso está te trazendo de benefício? Você está crescendo? Ou é apenas um subterfúgio? É apenas um movimento para você atender os seus desejos, os seus prazeres imediatistas? Então, gente, o assunto é muito amplo, é muito complexo. Então, nós temos que lutar para adquirir, por fim, autoridade. E autoridade, aprendemos com Emmanuel, que não vem de fora para dentro. A autoridade é de dentro para fora. Poder, você pode receber de fora para dentro. Mas a autoridade é conquista pessoal e intransferível. Que sejamos honestos. E quando somos honestos, somos sinceros, procurando até reconhecer os nossos próprios limites, as portas se abrem. A vida nos encanta. E a gente sai por aí sem sofisticação, sem ficar colocando franja na veste, lantejoula, purpurina, porque isso não faz. Isso pode atender o nosso ego. Isso pode alimentar as nossas personas. E eu fui perguntado, eu tenho falado sobre personas nos últimos estudos, as máscaras, e uma pessoa me procurou dizendo, mas, afinal de contas, as máscaras são ou não são ruins? Eu falei assim, não, peraí. Persona, que deriva a palavra personalidade, ela nos traz uma ideia de máscara. Máscara no sentido de ajuste, adequação a um processo de relação com a vida. Ô Marco, coloca aquela imagem para nós.
Então, lembram que eu falei aqui semana passada que nós temos a essência nossa é o ser, e que quando encarnamos, nós vamos desenvolvendo uma camada que é essa persona, e que, em outras palavras, nós podemos tratá-la como parece ser, ou parecer. Não. Parece ser. É o parecer a persona. Pode passar, Mar? Passa duas. Então, primeiro o ser, depois nós vamos trabalhar com as personas. A personalidade é um veículo que se utiliza para manifestar o ser, a essência espiritual. Então, essa camada vermelha da persona vai ter a ver com o lugar que você vive, com as pessoas, com as aptidões, com profissão, e a gente vai construindo uma persona. E essa persona, ela é um veículo legítimo, ela é importante. E por isso é que você faz as adequações. Na convivência diária, você usa a sua persona. Você usa esse movimento que tenta demonstrar o que você é. Mas longe está do que você é. É apenas um lusco-fusco. Por isso é que a gente muda tanto a persona. A gente faz um ajuste técnico. O ajuste técnico no centro espírita, o ajuste técnico em casa. Costuma em casa você nem usar a máscara, né? Mas geralmente se usa também. Agora, o terceiro estágio é quando nós começamos a perceber que essa persona, ela não pode ser deformada. Essa máscara ela pode ter uma boa utilização, como ela pode, o objetivo dela é ser deformado. Aí ela vai obliterar a manifestação da essência. O egoísmo, o orgulho, dificultam a manifestação da essência espiritual. Porque a sua essência é pura. Nós trabalhamos aqui semana passada, não foi? A essência é pura. E o outro tópico que nós colocamos é que a nossa mente, ela projeta ideias, ela é imaginativa, ela é criadora. Então você escuta muito o que brota na sua intimidade. A sua mente tagarela, é um termo bom. Quer um exemplo? O corpo. Você está vindo para o centro, o corpo está assim, o corpo está ressentido. Aí o corpo se manifesta, ou manifesta o cansaço. Aí você começa a dialogar com o corpo. Bom, mas você está cansadinho, mas eu tenho que ir para a reunião. Aí o cansaço está forte. Aí você pode ceder a esse cansaço. Então você estabeleceu ali um diálogo interno, concorda? Só para dar uma ideia. A essência está dizendo assim, vá à reunião. Só que ela não é discursiva. Ela não vai ficar entabulando uma conversação com você. Ela solta um lampejo, porque tem a ver com sentimento. O sentimento genuíno. É aquela força interior que fala assim, vai à reunião. Mas o discurso tem a ver com a persona. Por isso que a gente fala que a personalidade é discursiva. Ela entabula estratégia, ela se enovela com o egoísmo, com o interesse pessoal. Sabe aquele exemplo que eu dou nas minhas palestras, que ajuda também a entender a diferença da manifestação do ser com o parecer, com a persona. Você teve uma briga séria com uma pessoa querida. Aí tem os desdobramentos, depois que os ânimos, né, chegam no lugar e tal, aí vem a manifestação do ser, da sua essência, e diz assim, você exagerou. O ser projeta a consciência. Aí a consciência está dizendo, você exagerou. Aí entra em cena qual personagem?
o parecer, a persona, a máscara. Aí a persona fala assim, mas você viu o que ele fez? Aí começa a entabular um discurso, novamente, um embate. E o ser, pensem nisso, se coloque como se fosse um personagem que está assistindo essa confusão. É você, é a sua consciência. A sua consciência está assistindo tudo isso aí. A sua consciência percebe que a sua essência está dizendo, você exagerou. E a sua consciência também está dizendo, olha que diálogo discursivo para não admitir o erro. Pegaram aí? Vira uma confusão. Sabe o que geralmente acontece, Rodrigo? A gente abafa o ser. Geralmente vitorioso ficará a persona. Porque ela se pauta no egoísmo e no interesse pessoal e encontra uma sofisticação espetacular para não permitir a manifestação do ser. Aí você até dorme convencido. Não, mas realmente eu tenho razão. Aí você vira para o canto, mas uma dor continua aqui dentro. Essa dor é a manifestação da sua essência. Pegaram aí? Isso acontece o tempo todo conosco, basta você começar a olhar para dentro de você. Por isso é que nós estamos vindo ao Centro Espírita estudar o Espiritismo. Porque o que representa o Espiritismo, Marco? O Espiritismo, ele vai despertar em nós o querer ser. Querer ser o quê? No primeiro momento, eu quero ser bonito, eu quero ser aplaudido, eu quero ser inteligente, eu quero... Olha aí o movimento da vaidade. Mas não tem problema. Ele chegou no Centro Espírita, eu quero ser médium. Eu me recordo quando eu cheguei no Espiritismo, lá em outubro de 1987, subi as escadas do Grupo Sheila. Aí me contaram que tinha uns cursos de Espiritismo e tal. Aí eu e um amigo fomos parar lá na rua Rio Pardo, lá no bairro Santa Efigênia, para fazer curso de doutrina espírita. Aí eu cheguei lá, fui recebido por um casal maravilhoso que já desencarnou os dois. Gil Restani e Eunice. O Gil foi um grande amigo. Inclusive, éramos partidários do mesmo gosto fora do centro. Né? Admirávamos uma matéria-prima que eu não posso referir aqui, né? que movimenta multidões. E aí eu cheguei e disse para a companheira, aqui que tem um curso de espiritismo, Não, pois eu sou espírita, já li muitos livros, e eu gostaria de aprimorar meu conhecimento. 1987. Aí ela virou para mim e disse, quantos livros que você já leu? Aí eu falei assim, acho que uns 3 ou 4. Ela falou assim, meu filho, eu tenho uma biblioteca lá em casa que tem 10 mil livros. Eu já li todos, estudo ou reestudo vários, e te digo uma coisa, estou aqui porque eu não conheço absolutamente nada do pensamento de Allan Kardec. Não esqueço de Eunice, quando me falou sobre isso. E aí, hoje, eu fico assim, meu Deus, como é que eu fui idiota para ter falado aquilo? Aí, o meu ser diz assim, mas foi importante, porque você recebeu um convite para ver o outro lado da moeda. Talvez naquele momento em que, eu estou colocando isso como o símbolo para a gente analisar, que toda vez que nós nos dermos por satisfeito com algum tipo de conquista, chegou o momento de repensar todo o arcabouço que sustenta essa ideia. Pegaram aí? Porque o grande lance do mundo espiritual é a simplicidade e compreender a importância da verdade.
e que nós estamos longe. O que é verdade hoje, amanhã. O que te atende hoje, amanhã. Então não se dê por satisfeito. Seja sempre ouça sempre aquela voz interior que está te indicando as belezas da vida. Mas, só para não perder a viagem, o Espiritismo apresenta para nós essa ideia do querer ser. Em qual sentido? Que ele vai apresentar para nós muitas novidades. Ele vai apresentar para nós muitos exemplos. Ele vai nos convidar para um ambiente muito interessante. Então o Espiritismo vai nos convidar, por exemplo, a conhecer Allan Kardec. Todas as vezes que a gente se debruça para estudar a vida desse homem, a gente vai percebendo quão gigante ele o é. E tudo que ele fez ainda ressoa, ou ainda nos envolve de tal forma, mas ainda é pouco para o que ainda vai vir. Pegaram aí? Então, Allan Kardec começa a representar para nós exatamente esse movimento de querer ser melhor, querer qualificar a vida. Compreenderam? Então, quando nós observamos a luz no outro e ela nos toca, significa que está abrindo uma perspectiva para que esse ser, para que a essência divina, que é pura, que não se corrompe, se manifeste. Então é importante sim ter um ídolo, ou uma referência, melhor dizendo. O mito faz parte. Por isso é que Kardec perguntou para os espíritos qual que é o tipo mais perfeito que nós devemos seguir. Jesus é a resposta. É o tipo, é o modelo. Então, Jesus é a referência. Jesus é aquele ponto que nós encontramos ressonância e essa luz aqui brilha quando você olha o que ele fez. Do mesmo jeito, quando você se sensibiliza com um feito, com um ato, o belo, o justo, o verdadeiro, ele toca o ser. Toca o ser. Olha que legal. A verdade, ela se manifesta nos movimentos do belo, do justo, do verdadeiro. Por isso, nós vamos ouvir a Bárbara, que tem algo a nos dizer sobre o chat. O chat aqui, está todo mundo participando e queria mandar um abraço para todos também do Facebook que estão nos acompanhando. Se quem tiver alguma dúvida, o Aldo Nobre, como sempre, participando com a gente. Obrigado, querido irmão. E no chat aqui do YouTube, a turminha comentando sobre esses desafios, a Sulanita trouxe um tom que ainda completa essa nossa busca em querer o ser, lembrando que a gente não vive isolado, e toda vez que a gente tenta aprimorar, mudar, parece que incomoda todo mundo em volta. Então, ela fala assim, às vezes a gente tenta ser melhor e, de repente, todo mundo começa a criticar, que gera um desconforto a mudança, né? Então, além disso, dessa dificuldade da gente quebrar os nossos padrões, quem está em volta naquela inércia também se sente incomodado com essa transformação. E a gente tem que estar preparado para isso também. Quando Jesus se autoproclama a luz do mundo, filosoficamente eu vou usar uma imagem que ela pode nos auxiliar a rever até a maneira que nós lidamos com o mito, com o modelo Jesus. Qual que é a função da luz? Já pararam para pensar? Então vamos lá. Você pode ter belos olhos, funcionando perfeitamente. Você tem uma bela paisagem, a natureza esplendorosa, mas se tiver de noite não adianta. Imagine a imagem de um pôr do sol numa praia. Fica todo mundo admirado. Depois que o sol se esconde, você não consegue ter um alcance. Então a luz, ela funciona
sob o ponto de vista da intermediação. Do mesmo jeito que o ar transporta o som, o ar, nesse sentido, ele é intermediário. Nós falamos no início sobre o fluido cósmico universal, matéria primeira, primitiva, básica, elementar. Os espíritos conversam através do pensamento que promove ondas, energia eletromagnética, que são transportadas, essas ondas, pelo fluido cósmico universal. Quando o poeta diz que Deus conversa conosco, na verdade, são as forças pensantes da natureza que se movimentam em torno, ou a manifestação do absoluto, que é Deus, que chegam na acústica do nosso ser, através do fluido cósmico universal. Jesus disse, quando uma ou mais pessoas estiver falando em meu nome, ali eu estarei, a sua prece será ouvida. Ensina Emmanuel que a prece do justo é poderosa. Prece do justo é poderosa. Lembram que eu falei que a gente tem que tomar cuidado com o espiritismo, para não entrar para o espiritismo como se a gente estivesse entrando apenas para um ambiente, um arcabouço, uma estrutura ou uma religião. Tomem cuidado, porque não é essa a proposta. Você não entra para o espiritismo. Na verdade, você pode começar a frequentar uma casa espírita, participar de um grupo de estudo, tudo bem, didaticamente você entrou, e você tem que sair. Aí eu posso filosoficamente dizer, tem um prazo de validade, porque tudo que começa termina, tudo que sobe desce, é da lei. Todo relacionamento tem prazos de maturação, florescência, frutescência, maturação. É assim que funciona a vida. Quando nós aproveitamos o ensejo, valorizamos, favorecemos, fortalecemos vínculos, opa, isso é fundamental. Mas não necessariamente você vai continuar junto. Esse vínculo que foi alimentado, ele é para sempre. Mas amanhã, meu amigo, você chegou à notícia, o marido desencarnou lá na esquina. Não, eu não gosto quando o Casalberto começa com esses assuntos. Eu não gosto. Já começou. É a mesma coisa de espírita. Ô, gente, vamos contribuir para ajudar o centro espírita a pagar a conta de luz. Não vem ninguém semana que vem. Não estou falando aqui não, né? Porque espírita tem um problema com a mão no bolso que vocês não acreditam. Porque a gente já brincou muito com o dia dos outros. Fizemos profissão, né? Era remunerado. Embora nos dias atuais é uma festa aí também, né? A gente vê aí. E o espiritismo raiz, amigo. O espiritismo raiz, Sony, nós pagamos para vir aqui fazer. Ninguém paga para... Ninguém remunera a tarefa genuína espírita. Os meios não justificam os fins. Tirem as vossas conclusões. Continuando. O que eu estava falando? Você estava falando a respeito do... Idade é um problema. Do vínculo. Então, vínculo é para sempre. Mas o envolvimento do amor promove dinâmica. Ah, tá, aí o maridão desencarnou na esquina. Aí, tá vendo? Era para mim... Olha, isso aí... É a tentação, é a tentação. Poxa, mas nós estamos vivendo um tempo que as coisas parece que quando estão pior, fica pior ainda, não é assim? Mas, na verdade, nós estamos vivendo um momento de transição, de testemunhos, e é complexo isso. E se a gente não compreender a dinâmica da vida, a gente fica sujeito a qualquer trombadinha. É sinônimo de queda, de desespero. Um companheiro
me procurou porque o relacionamento acabou e ele está querendo suicidar. Eu falei assim, jura? Por causa de um relacionamento? O que você acha? Eu falei, suicida. Eu sabia que ele não ia. Lógico. Fui dialogar com ele. Eu brinquei com ele. Vocês estão achando que o assunto é simples? Não. Por que o indivíduo chega nessa posição? Ou ele está esvaziado, moralmente, filosoficamente, a vida não tem sentido, não recebeu nenhuma orientação. São espíritos muito simples, que não têm a dinâmica da vida, sob o ponto de vista do entendimento. Não sabe o que é responsabilidade. Estão naquela fase da anomia. Filosoficamente, a anomia é aquela criança que está ali brincando, que não sabe que tem outra criança brincando, porque ela não está preocupada, ela está interessada só no brinquedinho dela ali. Ela mesma faz a regra. E se tirar o brinquedinho dela, ela chora. A segunda fase é a da chamada heteronomia. Essa criança vai crescer, ela vai perceber que está num grupo, começa a se socializar e vai verificar que tem uma regra ali naquele grupo. Aí ela vai se adequar à regra, ela vai respeitar a norma. Ok? E existe o terceiro estágio, apenas para explicar assim rapidamente, que é a chamada autonomia. É quando o próprio indivíduo já conhece todas as regras, já se ajustou, está bem, e ele começa a fomentar a própria regra interior. E percebe que essa regra não tem que ser imposta para o outro. Essa regra é para ela. Aí ela vai, porque ela adquiriu responsabilidade, compreensão do que remonta às leis da vida. E ela se liberta. Ela não fica presa mais às leis. Porque a lei que ela segue é uma lei do alto. Você tem algum receio de alguém chegar aqui e tirar a sua vida? Naturalmente vai criar uma dificuldade, né? Mas se acontecer, virou manchete. Porque eu tenho claro para mim que a vida continua. Você pode sentir a ausência? A desencarnação bateu? É seu filho? Fala com a mãe. É seu filho? Vai balançar? O mundo acabou. Em qual grupo que você encaixa esse comportamento? Nós estamos tentando trabalhar com um grupo que está em busca da autonomia, responsabilidade e libertação. Para isso, a gente precisa de compreender o que é sofisma, o que é mentira, o que é vaidade. Por isso é que nós estamos aqui. Parabéns a vocês que vieram depois de um temporal que caiu na cidade. Eu brinquei com a turma aqui que nossa reunião ia ser só no plano web, né, Marcão? Plano web, plano espiritual. Os encarnados não vêm hoje. Ó, chegou a turma. Chegou a turma. Isso é esforço. Vocês estão entrando no grupo da autonomia, mas ainda fazem parte de um outro grupo que é cheio de regra. Então não entre para o espiritismo para encarceramento. Não. O espiritismo precisa soltar seu pensamento, mas com responsabilidade. Aí fora as palavras são esvaziadas. O indivíduo, por exemplo, se vincula a um partido político porque acha que esse partido político vai liberar tudo. Aí ele tem a questão que complica a vida dele é o sexo, então ele entra para esse segmento porque vai liberar o sexo. O outro porque vai liberar a maconha. O outro porque... aí é um movimento de libertinagem. E se você for discutir, você é preconceituoso. Quer dizer, preconceituoso é todo aquele que discorda. Não, espera aí. Discordar é uma coisa. Ser preconceituoso é outra coisa. Preconceito tem a ver com desrespeito, com invasão, privacidade. Não é? Aí tem um preconceito de cor, de etnia, e aí vai. Preconceito religioso. Sabemos que a humanidade tem que superar isso. Mas não confunda preconceito com um pensamento diferente. Então eu não sou obrigado a trabalhar na minha intimidade o que não me interessa, o que não me importa. E eu sou livre para dizer com respeito sobre o assunto.
num diálogo que eu estou sendo chamado para tal. Certo? Então existe a moral, o imoral, né? E a amoral, né? Aonde não tem moral, não dá para discutir moral. Agora, quando existe imoralidade, a moral ela tem que sobrepor, sem sombra de dúvida. Ou não? Então nós temos que tomar muito cuidado com o tempo histórico, com esse momento que vivemos, porque as palavras são esvaziadas. Quer um exemplo? Falam que o Brasil é um país democrático. Não é. Não é. Falam que as nossas instituições são democráticas. Não é. Instituição democrática é aquela que o desejo do povo fala mais alto dos interesses da própria instituição. Isso é democracia. Os institutos são ditatoriais, tem um regimento. Olha o que está acontecendo aí fora. O povo inteiro contra algumas manifestações do poder, não precisa de citar qual, mas o que impera não é a vontade do povo, e sim o que é definido por aqueles que são representantes do povo. Qual povo? Então isso não é um país democrático, é um país ditatorial. Então democracia plena não existe no nosso planeta, salvo talvez uma cidade ali, acolá, ali na Suíça, alguma lá, em que a vontade do povo define todo o processo organizacional. Tudo é discutido, tudo é debatido. Pegou aí, Eduardo? Então a palavra democracia, só para falar dela, eu não estou falando de política, tá? Eu estou falando de palavras que são esvaziadas. Palavras que são esvaziadas. Então, palavra, por exemplo, na política, direita e esquerda, palavra esvaziada. Totalmente esvaziada. O que é esquerda, o que é direita? O que convencionou no tempo? Como que surgiu o processo de esquerda lá atrás? Como que está convencionada a direita? A direita, por exemplo, na época romana, e a direita nos tempos atuais, não bate. As notícias, o comportamento social, histórico é outro. Então a gente tem que tomar cuidado até para usar palavras. Verdade. Qual que é o significado da verdade? Ah, verdade. O que é verdade? Mentira, o que é mentira? Tá, mas o que é mentira? Se a gente for discutir filosoficamente aqui, vai uma semana inteira discutindo o que é verdade. Aí vem o espírito Pascal. Na Revista Espírita de 1863, o espírito disse assim, trouxe uma mensagem intitulada A Verdade. Existem duas verdades. Essa mensagem foi parar nos braços, no coração de Allan Kardec, que ele publicou na Revista Espírita. Existem duas verdades. A verdade relativa e a verdade absoluta. A verdade relativa, olha para vocês verem, a verdade relativa é a que é. A verdade absoluta é que é a que deveria ser. Puxa vida, só essas duas frases aqui é um estudo. O que é verdade relativa? É uma verdade que ela é absoluta hoje, mas ela está em processo de mudança. E o que é verdade absoluta? Verdade absoluta é do absoluto. O que é o absoluto? É Deus. Então, na verdade, vai dar redundância. O que é importante é o seguinte, que a verdade é, na verdade, um movimento nosso em busca do progresso, revisão de conceitos, e o ajuste que tem a ver com esta atividade interna. Porque, apagou. Porque a verdade mesmo, em essência, ela está dentro da gente. Olha que legal. A essência do ser. A essência do ser. Então, a ideia do querer ser é protótipo. Nós queremos ser virtuosos. Nós queremos ser bondosos. Nós queremos ser inteligentes. Tem a ver com o mito. Então, você se apoia. A gente, no movimento espírita, tem o exemplo do Chico Xavier. O Chico Xavier, ele representa para muita gente o referencial das coisas boas. Isso é espetacular.
Isso é extraordinário. Mas já existem um grupo menor do que esse, que tem no Chico Xavier uma conduta extraordinária de um intermediário da verdade. Um médium, um trabalhador que se curvou à verdade, deu a vida por ela. Aí você admira, mas você não fica preso no Chico. Você vai atrás do que o Chico trouxe. Olha que diferença. Ah, eu quero estudar Emmanuel. Mas você passa pelo Chico, certinho, Eduardo? Mas você não está preso no Chico. Você está buscando o Emmanuel. E quanto mais você estudar o Emmanuel, mais você vai perceber o seguinte: o Emmanuel dizendo, não fica preso em mim. Ande para frente. Aí, ou seja, você vai criando elos, referências, mas a cada movimento você vai tirando a capa desse querer ser e ele vai se tornando cada vez mais essencial. Vou te dar um exemplo muito legal. Certa feita, o indivíduo perguntou para Buda o que era verdade. Aí Buda apontou para uma estrela. E aí, na hora que ele apontou para a estrela, ele diz para o aprendiz: mas não fique olhando para o meu dedo. Olhe para a estrela. Porque se você ficar olhando para o meu dedo, você não vai ver a estrela de verdade. Você vai criar uma dependência no meu dedo. Você tem que descobrir o caminho da estrela e ir na direção dela, sabendo que você é muito pequeno perto dela. Ela sabe que tu é pequeno, mas ela também sabe que você um dia vai ser estrela. Então você pode morrer, nascer, você, todas as vezes que você voltar, se você mantiver o foco, o olhar direcionado para essa estrela, não tenha dúvida de que um dia você realmente vai chegar nela. Por isso, não coloque pontos possíveis de ser alcançados como referência. Escolha o impossível. Seja ousado. Porque você tem a eternidade. Então, o que é hoje ser ousado para nós? Elabore isso na sua intimidade. O que é impossível para você? Ah, Casalberto, impossível é Deus pecar. Ai, eu escutei aqui, ó. Oh, calma, amigo, é um espírito que está aqui. Ele falou, impossível é Deus pecar. Pois é. Amigo, impossível não existe. Tudo é possível. Tudo é possível. Basta você crer e você se dedicar na busca. Porque é possível. Só de você estar imaginando que é impossível, na sua concepção, já está elaborando uma estrela a ser alcançada. Denise, algum comentário sobre o chat? Nosso tempo está acabando. O Daniel trouxe algo interessante. No início do estudo, foi dito sobre o parecer ser, sobre mostrar-se na conveniência social. Aí o Daniel complementou que no plano espiritual, os defeitos aparecem sem máscaras. Então, de vez ou outra, nós teremos que lidar com isso. E qual é o plano espiritual que o Daniel se refere, Denise? É o plano da eternidade. O que é o plano da eternidade? Quando partirmos aqui deste mundo, seguiremos o nosso caminho, vivendo, experienciando. Então o mundo da eternidade é depois que a gente partir daqui? Não, pode ser um estado de alma aqui também, não né? Hein? Fala. O meu conceito é este. Fala, Bárbara, qual que é o mundo da eternidade que o Daniel está se referindo? É o mundo onde as pessoas não têm essa máscara, né? É o mundo do ser. Eu acredito que é quando o estado do ser, quando a gente entrar nesse estado ser, a gente começa a enxergar quantas máscaras usamos, quantas coisas. Só assim que a gente vai enxergar, porque até então a gente continua usando máscara. Quem chegou depois, ou chegou junto com a chuva, nós começamos a reunião assim, e vamos terminar a reunião assim. Leon Denis
no livro Problema do Ser, do Destino da Dor. É uma obra imperdível. Leon Denis é um grande filósofo. Se lê muito romance por aí, xaropinho, como dizia Arnaldo Rocha, e Leon Denis costuma ser um desconhecido, como o desconhecido é também Kardec. Ele diz assim, capítulo 20, intitulado A Vontade. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está por outra forma expresso no livro dos Vedas. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Olha que frase. Tu trazes em ti, não é contigo. Você traz contigo um amigo que é sublime. E que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós viveis no meio de armazéns, cheios de riquezas, e morreis de fome à porta. Papagaio, como dizia Arnaldo Rocha. Olha para você ver. Que frase persa. Nós vivemos no meio de armazéns. Jesus se autoproclamou pão da vida. O André Luiz, poeticamente, no livro Nosso Lar, fala que o amor é alimento da alma. E aqui nós vamos achar essa frase que a gente vive no meio de armazéns e vamos morrer de fome. E para terminar, todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. Agora falar para o Daniel também. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Olhemos então, amigos, senhoras e senhores, atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos nosso entendimento às coisas externas e depois de havermos habitado ou habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Mas há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas, circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. A outra,
a interna, profunda, imutável, é, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, sem a mente ficar tagarelando, que se revelam nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai, que habita em nós, segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Extraordinário poeta, filósofo Leon Denis. Que nós possamos, então, agora no fim, trazer o versículo que foi definido. João 3,6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós temos que identificar o que está nascendo. O que está nascendo da carne, da matéria, do utilitarismo, do materialismo, nós precisamos de cuidar, porque nasceu. É responsabilidade, nasceu. A mente elaborou, o pensamento estabeleceu, a ação definiu, nasceu. Colheremos os frutos. Sem rebeldia, não adianta postergar ou fugir. Não adianta. Porque vai te perseguir. Não adianta simplesmente separar, mandar jogar fora, deletar, remover, bloquear. Não adianta. O vínculo estabeleceu, há de ser levado à frente. Aqui ou mais além. Agora ou depois. Mas ele volta, porque é tarefa. Agora, se é nascido do Espírito, é plenitude, é paz, é regozijo, é alegria, é alimento, é libertação. Então, nós estamos, agora no final da nossa reunião, chegando num instante importante para nós, sendo convidados a avaliar, esclarecer e definir o que realmente a gente quer, o que a gente deve, o que é justo e o que é bom. Não tenham no Espiritismo um departamento, um conglomerado de regras que vão mudar, que vão definir o seu destino. Não imputem para os espíritos a tarefa de resolver milagrosamente as equações que estão nas suas mãos. Não. Os benfeitores da vida maior nos apoiam, atendem às nossas preces, nos inspiram. E ai de nós se não fossem a bondade destes. Mas o que eles esperam é que realmente a gente nasça para a vida eterna. Porque nascer, morrer, tornar a nascer, como o Daniel propôs, quando formos para o mundo espiritual, a tarefa aqui na FIAC, com todo carinho, com todo respeito, a todas as outras propostas, mas a tarefa, o estudo aqui na FIAC, ele não pode apenas nos projetar para reflexões do que vai acontecer depois da desencarnação. Não.
Eu seria leviano. Eu poderia estar aqui alimentando fantasias. Certa feita eu fiz um estudo e disse assim: vamos começar uma aventura, a terra fantástica dos espíritos. Um companheiro me mandou um e-mail: Casalberto, você que fala tanto do significado das palavras, você cometeu um equívoco. E ele explicou: terra fantástica. Fantástico é o que é imaginoso, é o que é irreal. Eu falei assim: caboclo, que espetacular a sua observação. Então eu quero terminar a reunião dizendo para vocês assim: o mundo espiritual, ele não é fantástico. O mundo espiritual é real. E aonde que está o mundo espiritual? Depois de ler Leon Denis, se vocês esqueceram, o mundo espiritual está dentro da gente. O que nós encontramos aí fora é o reflexo do que está aqui dentro. É o que merecemos a partir do que está aqui dentro. Pense nisso. Porque isso pode fazer a diferença. Na hora que qualquer um, por exemplo, afirmar: essa família não presta, esse trabalho não serve, o mundo está errado, nós estamos ajuizando o que não é da nossa competência. Na verdade é isso. Porque a responsabilidade nossa não é com o que está lá fora, é com o que está aqui dentro. Mas alguém pode objetar: mas eu tenho um filho. Cuida dele, ama. Mas saiba que o seu papel é de facilitar, é de encaminhar no processo educativo. Mas, por exemplo, o seu filho um dia vai estar não mais nos seus domínios. Que Deus te abençoe para que você siga com ele até o fim da sua competência. Mas há de chegar um tempo que tu vai ouvir de novo, por exemplo, uma expressão de Khalil Gibran, quando disse que os nossos filhos não são nossos filhos. Nem os nossos filhos são nossos filhos. Que presunção é essa de consertar o mundo? O filósofo ama a verdade, se apoia na verdade e busca a iluminação, sabendo que esta tem um ingrediente espetacular chamado caridade. Saia amando, contribuindo, sendo solidário, mas acima de tudo respeitando o outro nas suas descobertas, porque você não vai formatar a cabeça do outro. Quando a gente pensar assim, talvez podemos diminuir muitos dos nossos sofrimentos que são alimentados por nós mesmos. E não é fácil trabalhar esse assunto nesse mundo espetacular da transição planetária, cheio de testemunhos, novidades, surpresas. Por isso eu espero que a nossa aventura da noite, todos tenhamos chegado nesse ponto, sãos e salvos. Porque não é simples trabalhar aspectos tão complexos do Evangelho, dessa terra encantada e misteriosa que é a terra do coração. Mas é terra sagrada. Sagrada. Precisamos de sacralizar esse ato. Para entrar dentro de você, entra com uma postura digna, amorosa, inteligente, para lidar com você mesmo. Não faça comum que Deus te deu como preciosidade. Chegamos na fase do ouro, amadurecidos, e assim nós vamos terminar a nossa atividade, agradecendo a todos que estão em casa, no chat,
os amigos da Rádio Brasil Espírita, da Casa de Kardec, que todos recebam os nossos abraços e desejosos que amanhã vocês possam estar conosco às 5 horas da tarde com o programa Chico Live Xavier, que a gente faz ao vivo. Amanhã é dia da República, vamos comemorar a República do Brasil, porque um dia ela vai ser república mesmo. Um dia, daqui a alguns milênios, esse Brasil vai ser um país democrata. A democracia vai imperar, mas a democracia sob o ponto de vista da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Marcão, estamos muito longe disso, mas nós vamos juntos contribuir para esse processo. E no sábado estaremos aqui com o Apocalipse. Como tem feriadão, vocês podem vir, não é? Temos aqui nas manhãs aprazíveis momentos muito legais. Vocês estão convidados para estar conosco. Tenham todos um bom retorno para os vossos lares. Ave Cristo. Obrigada, Beto, pelo belíssimo estudo. A cada um de vocês, amigos, pela presença de sempre. Os nossos amigos nos acompanharam de seus lares. Para encerrar a nossa atividade, eu convido a Dora que faça a prece final. Com os corações cheios de alegria, de paz, de serenidade, te agradecemos, Jesus, mais uma vez por estarmos aqui reunidos, imersos nesse ambiente salutar, que nos oportuniza tantos aprendizados. Agradecemos, Senhor, imensamente pela noite, pelos trabalhos realizados, pela palestra, pela calmaria em nossos corações. Te agradecemos, Jesus, imensamente, mais uma vez. Agradecemos também ao senhor Kardec e senhora Amélie Boudet pela oportunidade de estarmos em sua casa, na nossa casa. Obrigada a todos, que tenhamos um bom retorno para os nossos lares, em paz e em segurança.